que eu vou ensiná-los a importância da função das expressões referenciais dentro do texto. Fique aí, porque o vídeo está demais. Então o vídeo hoje está muito especial, porque eu vou ensiná-los a função das expressões referenciais dentro do texto. Saber a função das expressões referenciais é muito importante, porque vai ajudá-los e muito a abrir parágrafos com profissionalismo. Fique aí que vai ser legal, mas antes, você já sabe, caso ainda não seja inscrito ou inscrita aqui no meu canal, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe também os vídeos nas redes sociais e ative o sininho de notificações, porque sempre que eu colocar algum vídeo novo por aqui, você será disso notificada. Sabe, na hora de abrir parágrafos, que a gente se vale muito das bengalas linguísticas, nesse sentido, isso porque, todavia, contudo. Pois é, essas bengalas linguísticas, elas irritam o leitor, elas demonstram pobreza vocabular, demonstram que o escritor não tem instrumentos linguísticos para desempenhar um bom texto e assim acaba soltando essas bengalas linguísticas aí para todo o lado do texto. Então, saber a função das expressões referenciais ajuda muito nesse sentido. Simbora então, vamos lá ver logo o que são essas expressões referenciais. Leia o texto que está aparecendo para você aí na tela agora. Olha lá. A casa era antiga, as portas sem alguns pedaços que foram corroídos pelos cupins, as janelas quebradas, as paredes pichadas, davam um ar sombrio à casa. Repare que as expressões as portas sem alguns pedaços, as janelas quebradas, as paredes pichadas, não têm relação direta com a casa. Eu disse relação direta. Essas expressões ali que vem depois do texto, vamos voltar lá. Lá, ó, as portas sem alguns pedaços, as janelas quebradas, as paredes pichadas, elas possuem associação indireta, não direta com a casa. Então, saber isso é extremamente importante na hora de fazer parágrafos. Por quê? Porque na hora de abrir parágrafos, você também vai usar de expressões que não estão relacionadas diretamente ao que foi dito anteriormente no texto, mas apenas de forma indireta. Você começará o parágrafo apresentando uma ideia apenas do que foi dito no parágrafo anterior. Começando o parágrafo assim, você começa o parágrafo de forma profissional. Vamos de exemplo. As alegações dos réus são completamente falaciosas, pois de má fé sonegaram o fato de que ingressaram no imóvel no ano de 2010 por meio de locação. Veja como estou começando o próximo parágrafo. Essa informação, veja, porque no parágrafo anterior há uma informação, por isso que eu usei essa informação. Claro, eu poderia começar de outra forma, mas assim eu estou usando uma expressão referencial. Essa informação é uma expressão referencial porque retoma a ideia do parágrafo anterior, não retoma exatamente, mas retoma a ideia. Vamos continuar. Essa informação está devidamente documentada por meio de instrumento contratual assinado por eles, com firma reconhecida pela declaração da imobiliária e pela notificação de desocupação do imóvel. Veja o próximo parágrafo. Tais fatos, porque no parágrafo anterior eu falo de fatos. Por isso que eu estou começando este parágrafo aí com tais fatos, derrubam por completo qualquer pretensão e assim por diante. Repare que quando eu me valho de expressões referenciais, eu não preciso de bengalas linguísticas para começar o parágrafo. Como nesse sentido, isso porque, contudo, todavia, eu trago a ideia do parágrafo anterior. As expressões referenciais nesse caso aí, quais são? Essa informação e tais fatos. Vamos de outros exemplos para essa compreensão ficar bem bonitinha na sua cabeça. Vamos lá. Tomemos este parágrafo.
Para que fique configurada a responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação do fato do dano e do nexo causal entre um e outro. Veja, que ideia é apresentada neste parágrafo? Primeiro a gente vê isso, vê a ideia para poder começar o parágrafo posterior. Eu comecei assim, esses pressupostos, porque veja que no parágrafo anterior fala sobre os pressupostos da responsabilidade civil. Então, começar com esses pressupostos aí é uma expressão referencial, veja como o texto fica muito mais profissional do que se eu começasse com nesse sentido, assim, né? Outra estrutura. Quanto ao depoimento da testemunha Cristina, ela mente ao dizer que o autor e a ré viviam brigando durante o período em que estavam juntos. Daí, como é que eu vou fazer para usar uma expressão referencial no próximo parágrafo e assim começar o parágrafo de forma profissional? Eu pego a ideia desse parágrafo aí. E eu faço assim, por exemplo. A relação do casal sempre foi pautada por respeito mútuo, solidariedade e amor. Veja que a ideia de relação do casal está, de certa forma, contida no parágrafo anterior. Por isso que eu a trouxe aí para iniciar o parágrafo. Outro exemplo. O réu alega que a pretensão do autor estaria prescrita, uma vez que entre a data do sinistro e da distribuição, e assim vai. Olha só, uma boa forma de abrir o próximo parágrafo é: a tese não se sustenta. Veja que no parágrafo anterior eu trago uma tese. A tese não se sustenta. E repare também que eu não preciso escrever a tese contudo não se sustenta, né? É muito interessante usar expressões referenciais. Outro exemplo para terminar, na mesma linha, o Conselho Monetário Nacional estabelece que as instituições financeiras devem garantir ao consumidor a segurança nas operações e serviços, tal. Esse parágrafo aí que vocês estão vendo não traz a ideia de dever de segurança? Pois é, por isso que eu optei por começar assim o parágrafo posterior. A inobservância desse dever de segurança impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor. Repararam a importância de expressões referenciais dentro do texto? Sim, então vai fazer assim, ó, a partir de agora. Vai iniciar um novo parágrafo, tente iniciá-lo com a ideia presente no parágrafo anterior. Claro, você não fará assim em todos os parágrafos. Pode sim começar com nesse sentido, né? Com tudo isso, porque pode sim, mas para variar, tente, vez ou outra, trazer uma expressão referencial, que essas expressões aí referenciais no texto trazem a ele um ar de profissionalismo que o leitor adora. E lembrando que sexta-feira, agora, dia 25 de novembro, haverá a Black Friday do meu curso Redação Jurídica para Advogados. 50% de desconto. Aproveite! O curso é muito bom, isso eu garanto. 25 de novembro, Black Friday é só 25 de novembro mesmo, hein? Tá bom? Gostou do vídeo? Então vamos lá! Se inscreva no canal caso ainda você não seja inscrito ou inscrita. Deixe o like, compartilhe e ative o sininho de notificações. Eu adorei o vídeo, espero realmente que você tenha gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.